Eu sou o Evandro, eu tenho 34 anos, eu sou nascido em Pindamonhangaba, morei a maior parte da minha vida em Campos do Jordão. Frequentei algumas igrejas, tanto com a minha mãe quanto o meu pai. Era um casal cristão. Meu pai era de uma igreja onde era pregada mais a prosperidade. Minha mãe já era de uma igreja onde a doutrina era muito forte. Então acabei não aprendendo o necessário para realmente servir a Deus. Não que isso não tenha sido válido, o aprendizado foi muito bom. Mas o necessário ficou meio que embaixo dos panos. Após vir embora para Taubaté, acabei conhecendo uma igreja onde eu fiquei durante 6 anos, fui líder de diaconato, mas acabei desfocando um pouco, saí da igreja, me afastei, fiquei um tempo fora, mas não adiantava, eu tinha uma necessidade grande de estar perto com Deus. E a conexão foi crescendo até o momento em que eu realmente me encontrei. Mas, novamente, precisei conhecer o fundo do poço para saber o que eu precisava. Para sentir que eu estava verdadeiramente feliz, eu precisei chegar ao fundo do poço e entender que a felicidade, ela não se baseava nas coisas externas ao que Deus nos podia dar. E chegando ao fundo do poço, pude perceber que eu podia ter tudo, mas eu não tinha aquilo que Deus podia me oferecer. E ao momento que eu decidi renunciar à ideia de que o mundo tinha o que eu precisava, eu decidi me dedicar não só à obra de Deus, mas também a viver aquilo que Deus podia colocar na minha vida. Não é simples, porque quando você está dentro é fácil você sair, mas quando você está fora é muito difícil você entrar. Sem preocupações nunca estaremos, mas Deus, ele nos oferece, além de testes para você ultrapassar tudo isso, testes para você superar e uma capacidade maior de poder pular esses obstáculos. E eu só consegui sentir paz própria, uma paz de espírito, a partir do momento que eu renunciei tudo aquilo que um dia eu imaginei que o mundo me daria. E eu só consegui sentir isso mesmo a partir do momento em que eu me entreguei de coração e alma para Deus. Não foi simples, mas eu precisava disso. Sinto que para estar de pé a gente necessita de muita intercessão. Eu tive esse suporte e Deus me conduziu até o momento em que hoje eu posso dizer que eu tenho uma paz de espírito muito grande e Deus me fornece isso a cada dia, mesmo com as batalhas diárias. Eu cheguei na comunidade a primeira vez, quando eu vim a primeira vez, vai fazer uns 2 anos, eu frequentei uns 4 cultos, retornei na igreja onde a minha mãe frequentava, e no início desse ano, em março ou fevereiro, eu voltei para cá devido aos estudos. Meu horário não permitia com que eu frequentasse a igreja da minha mãe e permitiu com que eu viesse aqui na parte da manhã. Consegui alterar os meus estudos e comecei a frequentar o culto na parte da noite. Não imaginava que ficaria, mas o fato de ter sido muito bem acolhido na igreja fez com que o desejo de continuar frequentando a comunidade foi aumentando. Como eu já tive uma certa experiência com a parte de som, recebi o convite de ajudar, servir, e de prontidão aceitei.
E o fato também da proximidade com as pessoas fez com que eu quisesse continuar aqui. Bom, o fato realmente de eu ser comunicativo fez com que as pessoas se aproximassem, fez com que eu me aproximasse. Eu fui muito bem acolhido. De prontidão não conhecia ninguém, mas com o tempo, alguns eventos, as pessoas foram se aproximando, fez com que eu me sentisse mais à vontade. Não era simples, porque você chega novo, as pessoas têm um certo tipo de receio, mas aqui foi diferente. Quanto mais eu estava, mais as pessoas se aproximavam. Não tinha como eu querer sair se eu estava sendo bem tratado. Então isso foi muito necessário para a minha permanência. O Pastor João ele foi uma das pessoas que fez com que eu me agradasse muito, até pelo fato da hierarquia que os irmãos têm com ele, o respeito. Em alguns comentários com algumas pessoas, eu falei que o Pastor João era uma pessoa muito agradável, até mesmo de se ouvir, e fez com que eu quisesse me aproximar. Hoje não é muito simples você se aproximar das pessoas, pois as pessoas, devido a tudo que vem acontecendo ultimamente, vamos dizer, lá fora, as pessoas não se permitem um tratamento mais pessoal. E com os pastores foi diferente. Pastor João, Pastor Gilmar, Pastor Donizete, foram pessoas que, como viram que eu necessitava de uma proximidade maior, fizeram com que eu sentisse mais próximo deles. Bom, no dia do evento da feijoada foi um evento bem preciso. Foi o primeiro que eu participei. Eu ainda tinha, eu acho que uns 3 meses aqui, e fez com que eu percebesse que as pessoas estavam unidas e no mesmo propósito. A comunhão deles era muito boa. A partir dali eu comecei a conhecer um pouco mais os irmãos e ter um pouco mais de proximidade. E esse evento fez com que eu sentisse que eu poderia ser o último também na comunidade. E na igreja em si, a parte de louvor era uma parte que me encantava, pois era muito sereno, era algo que fazia você realmente sentir essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu ouvi uma frase que falava que o mal, ele não tem medo das suas vitórias, ele tem medo das suas renúncias. E isso faz com que a gente saiba que o ímpio também vai ter as suas vitórias. Então, com isso, o mal não vai ter com que se preocupar. Mas e as renúncias? E aquilo que faz com que você se aproxime de Deus, que você agrade a Deus? Então isso é algo que me marcou bastante, porque as pessoas hoje andam pela rua e veem 3, 4 igrejas na mesma rua, mas não sabem o conteúdo que ela pode oferecer. Eu sei que quando eu cheguei aqui, eu estava num momento muito caótico da minha vida, onde eu tinha acabado de perder o meu pai, e isso foi algo que me marcou, porque mesmo sem conhecer a minha vida ou saber do que se passava naquele momento, as pessoas me abraçaram de uma forma onde fez com que eu tivesse uma paz maior do que eu sentia naquele momento. A comunidade, ela em si só, ela permite com que a pessoa, assim como foi o meu caso, que ela se adentre a todos de uma forma diferente. Eu, pelo fato de gostar muito de trabalhar, de servir, permitiu com que eu estivesse perto das pessoas dessa forma. E aí as pessoas me conheceram melhor assim. E eu sei que na comunidade não tem a questão de cargo ou algo desse tipo.
Se você está disposto a trabalhar para Deus, você vai ser muito bem-vindo aqui. O primeiro gesto que eu recebi na comunidade foi um abraço do pastor João. E isso foi algo que me marcou, porque hoje em dia a comunhão ela não é muito pregada na igreja. As pessoas não têm esse apego pessoal. E esse fato de no primeiro culto ele ter me dado um abraço foi algo que me marcou bastante. Todo o legado deixado por eles são seguidos até hoje. Algumas doutrinas vão, outras voltam, mas o legado deles lá atrás, quando iniciaram a comunidade, vem se mantendo, e para que isso continue, a experiência de vida deles, a experiência com Deus na vida deles é necessário para que os mais novos continuem e que eles vejam que isso refletiu e foi um exemplo na vida daqueles que estão chegando agora. Parabéns, comunidade. Parabéns, comunidade, pelos seus 40 anos.